Boa, vamos lá então. Revisão. Na última aula a gente trabalhou só com strings, e aí só lembrando o que são strings, são sequências de caracteres que o Python sempre entende como texto, independente de ali dentro ter número, símbolo ou espaço em branco, o Python entende como texto, tá bom? Tranquilo, Carol, fica à vontade. E aí dentro de strings a gente viu operadores e os métodos que a gente tem dentro do Python para string, né? Então, fazendo a revisão rapidinho aqui, aqui a gente está definindo 4 strings. Uma das coisas que a gente viu são as comparações entre strings, né? Então, por exemplo, aqui eu estou comparando se a string 1 é igual a string 2, aqui no caso, string 1 está aqui em cima, string 2 está aqui. Se elas forem iguais, né? Se dentro desse if ele conferir que elas são iguais, ele vai printar isso aqui. Se ele conferir que elas são diferentes, ele printa essa linha aqui de baixo, certo? Então, a gente usa esses operadores de comparação muito parecido com o que a gente faz com números para as strings, tá? Nesse caso, string 1 e 2 são diferentes e ele printa que elas são diferentes. Se eu colocasse aqui a string 1 comparando com a string 3, por exemplo, aí o primeiro if ia dar verdadeiro na condição e ela ia printar a primeira linha, certo? Porque a string 1 e a string 3 elas são iguais, ok? E aí a gente aprendeu também o operador in, que é o operador de pertencimento para strings especificamente, como ele se aplica, né? Então aqui eu tenho um texto, que é eu estudo no NES, né? Estou chamando essa variável de texto. E aí eu estou conferindo se o NES, que é uma outra string que eu estou definindo aqui, está dentro de texto. Nesse caso, essas 3 letras aqui são uma substring da string de cima, ou seja, um pedaço da string de cima, certo? E aí, nesse caso, o NES está dentro do texto, então ele vai printar essa linha de baixo. Então, esse é um dos jeitos que a gente tem de conferir se existe uma substring dentro da string original. Ok? E aí, falando de substrings, né, a gente pode gerar, inclusive, substrings com o operador de fatiamento, que é um operador que a gente já estava usando quando a gente trabalhou com listas. Então, novo ensino suplementar, né, que é a string nova que eu estou criando. E aí, para criar, a gente sempre usa o operador de fatiamento, que funciona desse jeito aqui, ó, dando um número para a posição inicial, um número para a posição final, e por último, o número que a gente quer usar como salto. Então, se a gente cair de 1 em 1, todas as letras, ou se a gente cair de 2 em 2, pulando algumas letras, ou de 3 em 3, enfim. E aí, só para a gente revisar essa última parte, como que eu faria para cortar só o pedaço novo aqui dessa primeira string? Alguém fala, por favor. 0, 2.3. Vamos ver. Eu não vou ler essa string, desculpa. Aqui, o último número aqui, ele não considera como fim, né? Então, eu teria que colocar o 4 para ele parar no 3. E aí foi. Então, o número que a gente dá como fim é o que ele não vai considerar, é o primeiro que ele não vai considerar na string, certo? Aí, como é que faz para cortar só o suplementar? Aqui a gente quer pegar a substring suplementar só. Meu, 2 até o 11. 14, 24. 2 até o 11 corta um pouco 11, né? 14 e 24. Quase. E tem alguma outra forma que não seja desse jeito? Tem 2 formas de fazer isso. Queria que alguém falasse essa outra. Aqui o que o Cauã falou é só mudar para 12, usando o número negativo. Como é que eu faço com o número negativo? Quem foi que falou, Iago? Isso. Teria que fazer
Acho que -1 a menos... Quanta letra tem que implementar? 12? -12, eu acho. -12. -1. Sim. Opa, peraí, deixa eu colocar o print aqui. Professora, o espaço conta? O espaço conta. Todos os caracteres contam. O espaço ele considera um caractere também. Primeira deu certo, né? Que foi o que o Colin falou. E esse daqui, por que tá dando errado? Tenta colocar o 0 ao invés do 1. 0? É que 0 ele vai considerar o S, né? Droga. Se eu deixar ele só sem nada, ele considera que é a última letra da string. Então, se eu deixar ele vazio, ele considera que é até o fim. Tá bom? Aí, nesse caso, ele pegou o espaço e todas as outras letras, porque suplementar, na verdade, tem 11 letras, né? Então, sim. Certo? Então, você pode tanto cortar diretamente, quanto ir de trás para frente. Aí, você só pega as últimas letras, as últimas 11 letras. Certo? Aí, a gente viu também o caractere especial /n, e aí, lembrando que essa barra é a barra que fica do lado esquerdo do teclado, que é do lado do shift aqui. É a barra contrária, né? A barra virada do contrário aqui. E ela significa uma quebra de linha. Então, quando a gente coloca o /n no meio do texto, a string considera que aquilo passa para a linha de baixo. Tá bom? Então, aqui no caso, eu imprimi olá, é uma quebra de linha, meu nome é Inaê. Eu posso colocar, por exemplo, outra quebra de linha aqui. Então, ele mandou a palavra para baixo. Certo? Alguma dúvida até aqui? Vocês lembram de tudo isso? Tá tudo tranquilo? Beleza. E aí a gente viu alguns métodos que eu vou passar mais rapidinho, porque a aula foi sobre isso semana passada. Mas, de novo, né, declarando as strings. A gente vê o método Laura. O que o método Laura faz? Ele deixa todos os caracteres minúsculos. Bom, então aqui a gente está na string 0 que tinha algumas maiúsculas, né? O N, o E e o S. E ele deixou tudo minúsculo. E o upper? Deixa todos os caracteres maiúsculos. Boa. Aí todos ficaram maiúsculos também. E esse capitalize aqui? Vocês gostaram bastante semana passada. Deixa o início maiúsculo. Isso, é só a primeira maiúscula, né? Então aqui ele estava em minúsculo, deveria sair o E com maiúsculo. E aí vocês viram que o NES antes ela estava maiúscula, certo? Então a gente tinha um monte de letra minúscula aqui no começo e o NES estava maiúsculo. O que o Capitalize faz, ele faz com que NES também fique minúsculo e aqui só a primeira letra fica maiúscula, tá? Pode falar, João. Professor, uma dúvida na parte de fatiamento. Se eu quiser deixar uma frase, uma string, ao contrário, eu posso usar o fatiamento para fazer isso? Pode. Então aqui, por exemplo, um jeito de fazer isso, fazer aqui no meio mesmo, tá? String 3, aqui, ó. Desse jeito, o que eu tô fazendo? Eu não tô dando um argumento inicial, então ele considera que é a posição 0. E eu não tô dando um argumento final, então ele considera que é a última posição da minha string. O que eu tô fazendo é, pula de -1 em -1. Ou seja, ele vai pular para trás. Ele vai percorrer a string ao contrário. Então, eu vou colocar aqui string nova. Eu tô percorrendo para trás, né? E tô atribuindo na string nova. E depois eu vou imprimir essa string nova. Então, ele está escrito ao contrário, tá vendo? Eu estudo no NES. Então, por exemplo, num código que traduzisse algum número para código binário, teria que usar isso, certo? Para o código binário, ele é ao contrário, não é o menor valor primeiro, é o maior primeiro. Sim, eu tinha visto uma resolução dessa
de uma questão que era de código binário na monitoria e eu fiquei em dúvida de como isso funcionava e eu vim perguntar. Boa, legal. É um jeito também. Eu vou colocar isso aqui lá pra cima, tá? Pra guardar. Aqui. Só que daí eu vou... Deixa eu colocar certinho pra depois, quando vocês estiverem usando o notebook, ele funcionar. Beleza. Aí a gente tava aqui no upper, capitalize, aí depois starts with. O que ele faz? O que ele me retorna? Pode falar. Ele retorna se uma string começa com um certo número de caracteres em específico. Isso, ele retorna se uma string começa com uma outra string, né? Então, se o começo das strings são iguais. Aí, nesse caso, eu estou dando NO como começo e eu estou comparando com esse primeiro, com essa string 0 aqui, né? Então, ele deveria me retornar um booleano verdadeiro ou falso. Nesse caso, ele retorna verdadeiro. Se eu dou esse string 3, por exemplo, a string 3 eu estudo no NES, então ele deveria me retornar um falso, certo? E aí o ends with, mesma coisa, só que ele compara o final da string. Então ele vê se a string termina com uma outra string. Nesse caso eu estou dando AR, que é o novo ensino suplementar, termina com AR. A gente usou essa daqui para ver se duas palavras rimavam, né? Na aula passada. E aí se eu colocar a string 3 aqui, por exemplo, ele vai retornar falso. Beleza. Aí a gente tem o count. No count você dá uma substring, né? Então você dá o método e em seguida dentro do parênteses uma substring. E ele vai contar quantas vezes essa substring está presente na minha string. Então só para lembrar aqui, deixa eu printar também qual que é a string 4. Então essa é a string 4 e ele contou quantas vezes essa substring aparece. Alguém sabe por que ele não retornou 5? Porque aqui contando a gente tem 5, né? Porque tempo tá em T maiúsculo. Boa. Então ele diferencia o maiúsculo do minúsculo também. Aí, Maria Rita te responde aqui no chat, tá? E aí a gente tem o find. O que o find retorna? Vocês lembram? O find, ele retorna a posição da substring dentro da sua string. Ou seja, você vai procurar dentro da string 4 onde está essa substring. Se ele encontrar, ele vai te dar a posição da primeira letra, P. Tá bom? Então, nesse caso ele deu 6, porque posição 0 é o T, 1, 2, 3, 4, 5, e o P está na posição 6. A partir do P, você consegue achar a sua substring, que no caso foi o que perguntou. Certo? Então, ele te dá a posição da primeira letra da sua substring na sua string original. Às vezes vocês estão respondendo pelo chat, às vezes eu não vejo. Aí tem o replace. Alguém sabe o que o replace faz? Ele substitui Substitui o quê? uma substring da string por outra que você dá. Boa. Então, nesse caso aqui, eu tenho string 3. Eu vou printar ele antes e depois. Pra gente comparar. Então, aqui, ó. Tem uma string 3, aí eu vou substituir o NES pela string 0. E aí, depois, vamos ver como a string 3 vai ficar. Vamos colocar a string 0. Ah, é verdade. Ela não substitui no lugar. Você tem que atribuir ela de novo a variável que você quer que ela suma.
Então, ela substituiu, mas como eu não tinha atribuído esse valor a nada, então ele não mudou a string 3. Aí você tem que atribuir a string 3 de novo para ele sobrescrever. Certo? Então, ele substituiu o NES, que estava aqui, pela string 0, que é aquela string novo ensino suplementar. E aí ficou a frase completa. Aí tem esses outros aqui de baixo que eu queria que vocês falassem o que essas funções fazem. Então, por exemplo, o que a função strip com o separador faz? Ele coloca todas as substrings em uma lista, separando elas por uma outra substring que você determina. Nesse caso, você já determinou o espaço como uma string para separar. Cada vez que tiver um espaço, ele vai separar o resto como se fosse um elemento de uma lista. Acho que esse daí que você está falando é o split, Almir. É exatamente isso aqui para o split. Os nomes são confusos. Os nomes são bem parecidos mesmo, né? Só muda 2 letras de lugar. Mas o strip, ele está tirando os espaços. Então aqui eu tô tirando todos os espaços desse do início e do final da minha string, tá? Isso aqui é muito útil quando você pede para o usuário digitar, digite um número. E alguns usuários, algumas pessoas em geral, a gente tem mania de escrever uma frase, então, por exemplo, oi, meu nome é Inaíra. Aí dá o ponto e dá um espaço. E isso aqui é muito útil porque ele tira esse espaço do final e você pode comparar a string diretamente, tá? Esse aqui é o strip, e o que o Almir falou é exatamente o split. Então, ele vai pegar um separador, toda vez que ele encontrar o separador na sua string, ele vai cortar a palavra e colocar numa lista. E corta de novo e coloca numa lista. Bom, então vamos ver como fica. Aí a nossa string 4 era essa daqui, né? Só que originalmente ela era assim, ó. Então, originalmente ela era assim. O que o split faz, ele procura o separador na sua string original. Então, aqui, achei um separador igualzinho, um espaço, né? Então, ele pega tudo que tem antes e adiciona na lista. Aí, ele segue para frente, né? Então, ele vai seguindo, encontrou um separador. Aí, ele pega tudo que tem antes e coloca na lista também. Aí, de novo, ele segue, encontrou um separador. Aí, ele coloca na lista. A gente geralmente usa o split com espaço, né? Considerando o espaço o separador, porque daí a gente consegue separar cada uma das palavras do texto, da string, certo? Então, aqui no caso, o que ele me retorna, e aí eu atribuo a uma palavra, a uma variável, né? Que no caso eu estou chamando de palavras. Ele me retorna uma lista com todas as palavras do meu texto. Fala aí, João. Professor, eu não sei se você se lembra, mas acho que na última aula a gente tinha perguntado o que acontecia se você não colocava nada no parênteses do split. Parece que ele já considera o espaço, né? Isso, o default dele. Isso, exato. O default dele é sem espaço. Quando a gente fala. A maioria das funções, ela tem algum default ali. O default é o padrão, né? Ele vai considerar se você não der nenhuma variável para ele. E no caso do split, o default dele, se você manda ele assim, ele já considera espaço, então ele deve dar a mesma saída. Entendeu? Mas você pode usar outra variável também, além de espaço. Posso, por exemplo, colocar tempo como meu separador, né? E aí, no caso, ele vem, como ele não vai enxergar esse primeiro tempo, porque o primeiro tempo não é igual, ele tem maiúsculo. Ele vai seguir até encontrar a palavra tempo. Então, ó, encontrei. Tudo que tem antes, eu coloco na lista. Aí ele continua, né? Então, espaço, quanto, Aí ele encontra o outro tempo. Aí eu pego tudo que tem antes, né, entre os 2 tempos aqui, e coloco na lista. Então, ele tá aqui. Aí ele segue de novo. Aí ele vai pegar esse espaço aqui, ó. Espaço, o espaço, e vai colocar na lista. Aí depois, o final, é espaço, tempo. Tá bom? Geralmente, o que a gente faz é usar o espaço para coisas mais funcionais. E na aula passada, a gente fez um outro exercício, que era de trocar letras. Que aí você precisa da função join. Alguém lembra o que o join faz? O método join, desculpa. Quem lembra o que o join Pelo faz? que eu me lembro, ele faz o contrário que o split. O split separa tudo numa lista e o join pega uma lista e forma uma string.
Isso, exatamente. Então, ele faz exatamente o contrário do split. Enquanto o split pega uma string e separa, o join pega uma lista e junta numa string, certo? Então, o split sai de uma string para uma lista de palavras. O join sai da lista de palavras para uma string, certo? Aí, de novo, a gente está usando aqui o separador espaço, né? E a gente dá o separador ponto join palavras. Então, aqui, ó, essa palavras é a minha variável, que é uma lista, na verdade, né? Então, eu tenho uma lista de palavras aqui em cima. O que ele vai falar é pegar, o que ele vai fazer é pegar o tempo, aí ele vai colocar na string. Aí ele vai colocar um separador. Aí, próximo item da minha lista, perguntou. Aí coloca na minha string nova e coloca um separador. Ou seja, ele vai montando de novo a sua string, certo? Vamos ver. Aí ele montou e ficou exatamente igual, porque aqui em cima a gente usou espaço, né, ou o default dele, e aqui embaixo a gente também usou espaço. E aí o que acontece se eu faço, por exemplo, uma letra específica como separador? Vamos fazer esse exercício que a gente fez no ano passado. Vou colocar... Alguém fala um trava-língua aí pra gente trabalhar com ele? 3 pratos de 3 trigo. pratos de trigo para... Como é que é? Faça as honras. Não, eu Passa não. C, passa C. Mas aí, pessoal. 3 pratos de trigo para 3 tigres. Minha dicção não permite isso. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Olá, Boa! boa! É isso aí. Aí vamos lá, vamos dar um split nisso aqui. A gente vai fazer... vamos guardar ele dentro de uma variável, né? Então, vou colocar de novo a variável palavras. E ela vai ser uma lista com as palavras desse trava-línguas aqui de cima, tá? Então, como é que faz? Trava.split, certo? Se eu faço desse jeito, ele vai separar por espaço. Correto? Então, vamos lá. Então, ele separou por espaço. Mas eu quero que, na verdade, trocar toda vez que aparece tigre, eu quero... Não, peraí. 3 pratos de trigo para 3 tigres. Toda vez que aparece 3, eu quero que ele troque para 30. Vou colocar T maiúsculo só para trocar ali. Não, peraí. Vamos fazer de um jeito... Esse trava-línguas aqui não vai ficar tão legal. Não, vamos fazer com uma troca só, vai. Toda vez que aparecer tigre, eu quero que ele troque para gato, por exemplo. Que é um exercício que vocês já devem ter visto em algum momento. Então, eu vou usar aqui, ó, no split, o separador como tigre. Certo? E aí, vamos ver como é que vai ficar as palavras. Então, ele vem, percorre toda a string, aí ele encontra tigres, que é o meu separador. Ele pega tudo que tem atrás e coloca na lista. E aí ele segue depois, né? Espaço, tristes. Certo? Aí agora eu vou usar esse palavras e eu vou guardar nessa nova variável e eu vou usar o join para juntar tudo de novo. Certo? Do mesmo jeito que eu usei o split para separar, eu vou juntar tudo de novo numa string. E aí eu vou usar o join, só que em vez de usar o join com tigre de novo, eu vou usar com gato. E aí eu vou dar o join em cima do palavras. Certo? Então, o que ele vai fazer? Ele vai percorrer minha lista de palavras aqui, né? Que, na verdade, tem pedaços de string. Ele vai pegar o primeiro pedaço, vai colocar um separador, aí vai pegar o segundo pedaço. Certo? E aí, vamos ver como vai ficar o travão. Certo? Deu para entender? Então, ele pegou a primeira parte do que estava dentro de palavras, aí ele colocou no começo, aí depois, deixa eu até dar um print de palavras aqui para ajudar. Então, ele pegou a primeira parte do que estava dentro de palavras, aí ele colocou na minha string.
Aí ele veio, colocou um separador, depois ele pegou a última parte. Certo? Alguém tem alguma dúvida em relação a split join? Beleza. Aí tem aqueles métodos que retornam sempre falso e falso true, né? Que é o isAlpha, que ele confere se a sua string é composta só por letras, né? E aí aqui nesse caso a string test, eu acho que eu nem declarei string test, vamos ver aqui em cima. Ah não, a string test tá ali embaixo, gente. String test tá aqui. Ele confere se a string test só vai ter alfanumérico, no caso só letras, tá bom? Só os números alfa mesmo, que são maiúsculos e minúsculos. Aí ele retorna true, repare que ele não liga para acentos, tá? Aí a Sofia perguntou, e se você quiser separar no tigre, mas não tirar os tigres? O split ele tira de qualquer forma, então ele vai eliminar esse separador aqui. A não ser que tenha algum detalhe desse método que eu não sei. Deixa eu pesquisar aqui. Pode ser que tenha algum detalhe dentro do split que eu não sei, Sofia, mas o que eu vi foi que ele joga fora a mesma palavra. Você ia perguntar alguma coisa, Max? Beleza. E aí, vamos para esses métodos que retornam booleanos, né? Ou sempre true ou false. Então, isAlpha confere se só tem letras dentro da sua string. O isDigit confere se só tem números. Então, aqui no caso, true, mas se eu coloco alguma letra ali dentro, ele já dá o falso. Porque letra não é um dígito, né? Aí, isAlNum, ou seja, isAlfanumérico, né? Ele confere se só tem letra e número dentro da sua string. Aí, o que ele não aceita aqui dentro? Espaço, por exemplo. Aí ele já dá falso, certo? E caractere especial, acho que porcentagem ele também não vai aceitar. Certo? Porcentagem, hashtag, né? Essas coisas, arroba. E aí tem o isSpace, que ele considera todos os espaços, então tanto espaço quanto quebra de linha, ele considera como espaço, né? Então aqui, se eu rodo essa string test com espaço, 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 barra n, ele considera que é true. Esse barra n é aquele que a gente usa para quebrar a linha, né? E o isUpper. IsUpper confere se todas as letras da sua string é maiúscula. Aí, nesse caso, NES vai dar true, só que se eu coloco uma letra minúscula, ele já dá falso, né? E aí, se eu coloco espaço ou número dentro dessa string, não faz mal. Ele só vai olhar para as letras e vai ver se todas as letras são maiúsculas, independente de ter número ou espaço ou caractere especial. E a mesma coisa no isLower, ele confere se tudo é minúsculo, independente de ter espaço, número, hashtag, enfim. Ele vai procurar as letras, todos os caracteres alfa, e vai ver se eles são maiúsculos ou minúsculos. Se for tudo minúsculo, aí ele dá true. Tá bom? Esses são os métodos que a gente viu na aula passada. Faz sentido, gente? Alguém tem alguma dúvida? Teria algum método para verificar se tem pelo menos uma letra minúscula ou maiúscula, por exemplo? Eu acho que você pode usar o isLower mesmo. Tipo, se você tem uma string que é, sei lá, NES, ou você tem um texto inteiro em maiúsculo, você quer conferir se tem pelo menos uma minúscula ali dentro, você pode usar o isLower, e se ele der, quer dizer, o isUpper, e se ele der negativo, porque tem pelo menos uma minúscula, né? A gente vai fazer uma revisão sobre dicionários, aí depois a gente vai ver duas bibliotecas, que foram coisas que a gente não viu ainda,
que vão ajudar a gente nos projetos, tá bom? E aí, essas bibliotecas aqui são mais simples, a gente vai ver uma pequena introdução sobre o que são bibliotecas, e vai ver 2 bibliotecas que vão ajudar a gente, mas elas não são o foco hoje, tá bom? A segunda parte da matéria, que é depois da prova, a gente vai ver mais bibliotecas com mais profundidade, tá bom? Então, vamos lá, dicionários. Então, lembrando que os dicionários, né, coloquei esse textinho aqui, mas é tudo coisa que a gente já viu. Então, eles são variáveis, né, estruturas de dados, que permitem a gente relacionar uma chave com um valor. Ou seja, vai ter uma palavra e essa palavra vai estar relacionada a outra. Um parzinho chave-valor. A gente está acostumado a trabalhar com coisas que têm index, ou seja, lista, tupla, string, todas a gente consegue acessar por index. No dicionário é bem parecido, só que os index, na verdade, são as chaves. Então, sempre que a gente quiser acessar alguma coisa dentro do dicionário, a gente usa chave, não um númerozinho de index, certo? E aí, dessa forma, eles são úteis quando a gente precisa acessar um valor de acordo com a chave, e aí é como se ele fosse uma tabela nesse sentido. Ele tem como se fosse uma tabela de 2 colunas, e aí cada coluna está relacionado dentro da sua linha. E eles são mutáveis, né? Ao contrário das tuplas e das strings, a gente pode alterar um item ali dentro dele só. Que mais? Aí, para declarar os dicionários, né? A gente faz uma variável e a gente declara ela com as chaves, certo? Então, a gente usa colchetes para lista, parênteses para tupla, e a gente usa chaves para dicionário. Então, a gente tem uma chave, 2 pontos e um valor. Outra chave, 2 pontos e um valor. E aí, cada valor está associado a uma chave específica, certo? E cada chave está associada apenas a um valor. E aí, acessando os valores no dicionário, né? Lá na lista a gente fazia isso aqui, só que a gente dava um número, né? Se a gente dá um número aqui, o dicionário vai dar erro, porque ele não é indexável, certo? Então, o erro aqui é o 1, porque ele não tem uma chave lá dentro que se chama 1. Mas a gente pode pedir o chave 1. O chave 1 está lá dentro. Então, a gente usa esse chave 1, que é uma chave dentro do dicionário, como index, e ele vai me retornar o valor, que é o 42. Certo? Então, aqui é a mensagem de erro, né, que a gente já viu. Então, quase nem deu a mensagem certa, porque eu usei um acento. Tá bom? Então, ó, vamos ver aqui coisas que a gente consegue fazer com o dicionário. Então, primeiro, declarando um dicionário. Aqui eu estou declarando um dicionário que é a quantidade de frutas. Então, eu estou colocando banana, que tem 2, maçã, que tem 3, e abacaxi, que tem 1. Certo? Alguém tem alguma dúvida sobre declaração de dicionário dessa forma aqui? Boa. E aí, para printar, a gente pode printar só a chave. Professora, Oi. se eu quisesse, por exemplo, que ele printasse banana, seria possível, por exemplo, usando o 2 como chave ou não? Não, o 2 ele não pode ser usado para chamar o banana. Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui nesse caso seria equivalente a colocar o 42 aqui, né? Aí nesse caso ele dá erro. Dentro do dicionário, a estrutura diferencia o que vem antes dos 2 pontos e depois. Então, eles não são uma hierarquia igual entre os dois. A chave é muito mais forte do que o valor, certo? Tem uma importância maior. Pode falar, João. Professor, então o dicionário ele é meio que uma forma da gente definir várias variáveis em um contexto geral? Mais ou menos. Mais ou menos, pode ser. Porque então, a gente define, por exemplo, no exemplo aí, meu dicionário, a gente coloca chave 1, chave 2 atributos dos valores. É como se chave 1 e chave 2 fossem 2 variáveis, mas que estivessem dentro do conjunto do dicionário, do meu dicionário. Isso. A gente poderia fazer isso para várias coisas, então? Para definir várias variáveis no contexto geral? Sim, você pode... Quase isso. Você pode usar, dentro dessa chave 1, você pode colocar qualquer tipo de dado, como se ela fosse uma variável comum de Python. Então, você pode colocar string, pode colocar número, pode colocar listas, qualquer tipo de variável. Inclusive outros dicionários, né, que é o que está escrito aqui em cima. Cadê minha mouse? Inclusive outros dicionários. Por que ela não é uma variável? Primeiro, você não pode chamar o chave 1 aqui fora como se fosse uma variável. Então, se eu colocar chave 1 aqui fora, ele vai dar erro, porque isso não está definido. Isso não é uma variável, entendeu? É um lugar de memória. E isso também diferencia ele de uma variável. Quando você faz um dicionário, é como se você tivesse
um espaço de memória, como se tivesse vários espaços de memória. E você está dando o nome chave 1 para aquele espaço de memória, certo? É só uma referência para aquele espaço de memória que guarda o 42, que é o seu valor real, certo? E ele não é uma variável global, ele é uma identificação daquele valor dentro da sua variável, que é o meu dicionário. Então, se eu colocasse embaixo chave 1 igual a 4, não ia alterar no valor que está dentro do dicionário. Boa. Não ia, porque aqui o chave 1 é só o nome que você está dando para aquele pedaço da sua variável, que é o meu dicionário. Certo? E aí, inclusive, ó, notem que ele é uma string mesmo, né? É um nome mesmo. Bom? Fala, João. Então, se, por exemplo, eu estiver no supermercado e querer, por exemplo, dizer no programa onde que fica cada coisa, mas eu também quiser que cada um tenha, de forma atribuída, um preço para cada um, eu posso colocar o meu dicionário para dizer onde que cada um fica, tipo, o setor em que cada um acaba ficando. Por exemplo, eu coloco aí, onde que eu posso achar, por exemplo, um desodorante? Aí eu coloco no dicionário desodorante, aí coloca, tipo, ele como um valor do setor onde ele fica, entendeu? Sim, pode ser. Tipo, Mas eu também coloco que o desodorante ele tem um preço específico, ele tem uma característica específica, marca, esse tipo de coisa. Eu posso fazer isso no programa? Pode. Python? Pode sim. Você pode, inclusive, dentro do desodorante, definir um novo dicionário. Aqui, ó, por exemplo. Aí, eu posso, por exemplo, desodorante está definido como um novo dicionário. Aí eu posso colocar preço, né? Vai ser R$42, por exemplo. E aí, depois eu coloco marca. E aí essa marca vai ser, sei lá, XPTO. Certo? Pode fazer desse jeito. Existem outras estruturas de dados que acabam sendo mais organizadas, assim, são estruturas mais fáceis de trabalhar. Por exemplo, tabelas. E aí uma coluna é seu preço, uma coluna é sua marca, outra coluna... Tem vários jeitos de fazer, o dicionário é só um deles. Tá bom? Vou voltar aqui, peraí. E aí aqui, ó, tô printando o que tá dentro de banana, né? Quase uma biblioteca. A gente ia armazenando os dados, características daquele objeto. Pode falar, Vani. Ô, professora, depois do dicionário pronto, eu posso mudar, por exemplo, a chave pela sua variável, por exemplo, banana, eu posso trocar por 2 e ficar tipo 2 igual a banana? Tá, eu acho que são duas perguntas. A gente pode trocar o valor do dicionário depois dele já ser criado? Pode. Então aqui, por exemplo, um exemplo. Quantidade de frutas estava valendo 2. Aí eu estou adicionando 3, aí a quantidade de frutas aqui embaixo vai valer 5 agora, né? Então aqui primeiro ele estava valendo 2, que foi o que eu criei aqui em cima, ele printa o 2. Aí depois eu adiciono 3 e printo de novo. Aí ele vale 5. A outra pergunta é se eu posso dar um número como chave. Então, por exemplo, aqui 53 vale 2. Aí, peraí que esse aqui já tá com banana no código, vai ser. Por exemplo, 64 vale 3. Aí, se eu quiser printar aqui embaixo. Certo? Então, aqui eu estou dando o nome de um espaço no meu dicionário como 64. Eu acho que fica mais confuso. Mas dá para fazer. Certo, professora. Então, eu posso... Aí, uma outra pergunta que você pode fazer em cima disso. Eu posso trocar o nome da chave? Aí, isso eu não posso. Então, eu não posso, por exemplo, colocar aqui frutas, banana e, de alguma forma, trocar banana para 64 e achar que ele vai ficar com o mesmo valor de antes. O que você faz nesses casos é elimina a chave banana e aí cria uma nova com o nome de 64, por exemplo. Certo? Não dá para trocar o nome da chave diretamente. Certo, obrigada. Beleza.
Aí vamos lá, métodos de dicionário. Então, os 3 primeiros métodos aqui, ó. Método keys, método velhos e o método items, ou itens, né? Em português. Isso é engraçado, porque a brasileira muitas palavras em inglês quando a gente está programando, né? Então, por exemplo, o print, que é uma palavra em inglês de imprimir, a gente fala printar, por exemplo, vou printar tal coisa, que é um aportuguesamento do print, né? Mas tá tudo bem, porque é a cultura de programação. Então, nesse caso, pode. O professor de inglês não vai ficar bravo. Então, aqui, meu dicionário, a gente definiu lá em cima como chave 1, 42 e chave 2, 53, certo? Então, vamos trabalhar com ele para aprender esses métodos aqui de cima. Então, o primeiro método é o método keys. Esse método, ele acessa as chaves. Então, ele vai te dizer, dentro do seu dicionário, quais são as chaves que existem ali dentro. Então, nesse caso, ele me retorna, né, uma lista de chaves no meu dicionário. Nesse caso, chave 1 e chave 2. Certo? O velhos, ao contrário, né, ele acessa os valores. Então, ele vai falar quais são os valores que estão guardados no meu dicionário. Aí, nesse caso, ele retorna uma lista de valores, valor 42 e 53. Certo? Que foram os que estão aqui no lugar dos valores do dicionário. E o items, ele retorna os itens que tem e os valores já associados. Então, eu vou imprimir o valor, a chave e o valor junto. E isso vai ser uma tupla. E ele vai colocar todas essas tuplas dentro de uma lista. Então, olha o jeitinho que ele retorna. Ó. Deixa eu colocar isso dentro do print para ficar mais fácil de ler. Então, ele me retorna. Tudo mesmo. Mas ele vai me retornar uma lista com tuplas. Então, a primeira tupla aqui, ó, chave 1 e 42, vírgula, chave 2, 53. Certo? Então, uma lista de tuplas, associando cada chave com o seu valor. Alguma dúvida? Fala, João. Professora, tem algum limite de caracteres em uma célula de código no Python? Não. Tu pode ir colocando. Eu coloco separadinho assim para ficar mais organizado. Quando a gente está trabalhando no Colab, eu acho que o Colab ele é mais organizado porque a gente consegue trabalhar dentro das células. É como se cada célula estivesse rodando um programinha específico. Quando a gente está trabalhando com outras interfaces, tipo, quando você baixa o Jupyter para trabalhar localmente no seu computador, você mesmo que tem que fazer essas divisões. E aí você cria um arquivo para cada código que você vai escrever. Mas aí pode ter quantos caracteres você precisar. Nas matérias... Oi? Pode falar, amor. Você não pode repetir o case, por favor? Repetir o quê? O case. Ah, sim. Ele te retorna todas as chaves do seu dicionário, né? Então, você sempre declara uma chave com um valor, outra chave com outro valor. Ele te retorna uma lista das chaves. Então, tipo, no caso que a gente fez anteriormente, seria banana, maçã e abacaxi que ele retornaria. Operador in. O operador in, no caso do dicionário, ele verifica se tem a chave dentro do seu dicionário. Então, ele não vai olhar para os valores. Quando você faz chave 1 em dicionário, né? No meu dicionário, só lembrando, no meu dicionário a gente está trabalhando assim, ó, chave 1, 42, chave 2, 53. Chave 1 em meu dicionário, ele vai retornar true porque existe uma chave 1 ali dentro. Chave 3, por exemplo, não existe, então ele retorna false, certo? E se eu dou aqui 53, por exemplo, 53 ele teoricamente está no meu dicionário, só que ele está como valor. Então, o que esse operador me retorna é um falso. Certo? Ele só verifica as chaves. Beleza? Então vamos lá. Aí esses 3 novos métodos aqui. Vou colocar tudo em letra minúscula. Pode passar, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Ó, 3 novos métodos. Tem o clear, o get e o update. O que o clear faz?
ele deleta esse dicionário. Ele fala, ó, vamos limpar todas as chaves e todos os valores. Então aqui, meu dicionário fica vazio, tá vendo? Ele retorna um dicionário vazio. Aí como a gente declara o dicionário com chaves, ele retorna chaves vazias. Aí aqui eu estou recriando 2 dicionários, né? Só porque eu deletei o meu dicionário aqui em cima, eu estou recriando aqui para a gente fazer os próximos. Então aqui é o mesmo dicionário que eu já tinha criado, e aqui eu estou criando um outro que é chave 3 e chave 4. O get, ele te dá o valor dentro do seu dicionário. É muito parecido com você fazer, por exemplo, assim, ó. Meu dicionário, aí parênteses, e você dá o chave 1. É a mesma coisa, praticamente. Certo? Aqui. Peraí. Tem que atualizar. Então, ó, vamos fazer só o get. O get vai dar o 42. E se eu faço dessa outra forma aqui, também dá o 42. Então, é basicamente a mesma coisa, tá? E aí a gente tem o update. O update, ele adiciona um dicionário dentro do outro. Então, ele atualiza seu dicionário com novos itens. Aí, nesse caso, eu estou pegando o meu dicionário, que é o que a gente está trabalhando, e dando um update com o meu dicionário 2, que foi o que a gente criou aqui em cima. Tem o chave 3 e a chave 4, certo? E aí, quando eu atualizar, ele vai retornar o dicionário completo. Então, 1, 2, 3, 4. Certo? E aí, uma coisa interessante é que se eu colocar aqui dentro chave, por exemplo, em vez de chave 3, eu colocar chave 2 de novo. O que ele vai fazer? Ele vai atualizar o meu dicionário. Como ele tem o mesmo nome aqui, aqui a gente tem um chave 2 e aqui a gente tem um chave 2 também, ele vai atualizar para que a gente colocar dentro do update. Então, na verdade, ele vai sobrescrever essa chave 2 aqui com o valor de 87. Certo? Ó. Não mudei. Então, ele fez chave 1, 42, permaneceu a mesma, né? Chave 2, ele trocou para 87. E a chave 4, ele adicionou. Então, ele só colocou um chave 4 aqui. Certo? Alguma pergunta sobre o clear, ou get, ou update? Boa. Então, vamos lá. Aí a gente tem os métodos len, pop e copy, que são métodos que a gente já estava usando para lista, dupla, string, etc. O len, como vocês já sabem, ele dá o tamanho do dicionário, só que daí, em vez de ele contar ou chave, ou valor, etc., ele vai contar a quantidade de itens, ou seja, a quantidade de duplinhas, chave e valor. Nesse caso, ele vai contar 4, né? Porque a gente tem 4 duplas. Essa dupla e essa aqui. E essa outra aqui. Então, nesse caso, o len conta as duplas e retorna 4. Já são funções conhecidas, então eu vou passar mais rápido. O pop, ele deleta uma chave valor, que é aquele caso lá que a Vani tinha perguntado. Posso atualizar uma chave? O valor você pode, a chave não, você tem que deletar e criar outra. Então, o meu dicionário pop, ele vai dar a chave 4. E aqui, nesse caso, ele deletou a chave 4. Então, se eu imprimir de novo, ele não tem mais a chave 4. E aí, como eu estou usando pop, e não o delete, né, como é o nome? Del que a gente faz, esse pop, ele retorna a chave 4. Então, se eu colocar alguma variável aqui atrás, por exemplo, chave deletada, então ele deletou a chave 4 e ele deu o valor que está associado à chave deletada, certo? Então, o pop, ele vai me retornar o valor. Faz sentido? Beleza, esse aqui já é um método que a gente usava lá em listas também, tá? E aí a gente tem o mesmo problema que a gente tem com listas no shallow copy e no deep copy. Não sei se vocês lembram que a gente chamava de shallow copy, a cópia direta, né? De atribuição direta. Então aqui a gente fazia lista 1 igual a lista 2. Ele não copiava, mas ele copiava a referência. O que significa? Ele não criava um item novo, mas ele fazia com que tanto a lista 1 quanto a lista 2 apontassem para o mesmo pedaço de memória do meu computador. Então aqui é a mesma coisa. Então eu estou criando o dicionário 1. Esse aqui é o meu dicionário, né? A igual a 1, B é 2 e C é 3. E eu estou fazendo essa atribuição direta aqui, ou seja, estou fazendo o dicionário 2 valer o dicionário 1. Então, o que está acontecendo? O meu dicionário 2 vai apontar para o mesmo pedaço de memória que o meu dicionário 1. Então, os dois vão estar se referindo ao mesmo objeto. E aí, quando eu mudo o A no dicionário 2,
Na verdade, eu também estou mudando o dicionário 1. Isso aqui é exatamente a mesma coisa que acontece lá em listas, tá? E aí, para a gente sanar isso aqui, a gente tem o método copy. E aí, o método copy, ele copia todos os itens e cria um dicionário novo. E o dicionário 1 está apontando para um lugar, e o dicionário 2 está apontando para o outro. Nesse caso aqui, são duas coisas iguais até que se altere, né? Então, que eu estou criando o seu dicionário, que é igual ao meu dicionário. O que eu estou fazendo aqui é criando o dicionário 1, então 1, 2 e 3. Aí eu faço uma cópia no dicionário 2, e quando eu altero o dicionário 2, eu só estou alterando ele. O 1 permanece igual. Certo? Então, usar o copy para fazer as cópias e não a atribuição direta, porque a atribuição direta você só copia a referência. Os dois ficam apontando para o mesmo objeto. Tá bom? A gente tem algumas formas de percorrer dicionários com loops, tá bom? Então, uma das formas é usando aquele método que a gente viu lá em cima, que é o keys. Então, a gente vai gerar uma lista de chaves no dicionário. Então, a gente pode usar uma variável para percorrer a lista de chaves do dicionário. Então, nesse caso, ele fala que a chave é essa daqui, e o valor, você tem que dar o dicionário e a chave, certo? Então, ou seja, aqui a sua variável, ela está percorrendo aquele meu dicionário keys que a gente viu lá no começo, que é uma lista com todas as chaves do dicionário. Aí eu estou printando só uma quebra de linha. E aí, para cada chave no meu dicionário, né, que também é uma forma de fazer mais direta, para cada chave no meu dicionário, eu posso imprimir a mesma coisa, né? Chave e o valor de dentro da chave. Certo? Por padrão, quando a gente dá aqui um for para percorrer o dicionário, ele já percorre as chaves. Então, você não precisa dar o keys aqui em cima. Mas é um jeito que fica mais visível para quem está lendo também. Isso. Essas funções aqui de cima são as mesmas. O copy, o pop e o len são iguais ao da lista, praticamente. Certo? Então, aqui é como percorrer o loop por chaves. Mas você também pode percorrer o loop por valores. Então, eu quero fazer o loop no meu dicionário, só que só olhando para os valores. E aí, nesse caso, você faz o for, igualzinho ali em cima, só que seu objeto iterável vai ser sua lista de valores. Ou seja, você tem que usar o método velhos para gerar uma lista de valores de dentro do seu dicionário, e aí a sua variável vai percorrer todos esses valores. Tá bom? E aí o print o valor e aí você já pode dar a variável direto, porque ele vai te retornar o valor. Então aqui em cima, ó, estou acessando por chave, e aí chave 1, 2 e 3. E aqui embaixo eu estou acessando direto o valor. Então aqui, ó, os resultados são os mesmos, só que você não consegue ver a chave desse jeito, você só enxerga o valor. Tá bom? Pode falar. Professora, funciona da mesma forma. Então, se eu colocar um if para tipo palavra igual a alguma coisa, por exemplo, a chave, o valor, né, da chave que vale. Então, ele para também? Funciona da mesma forma? Igual funciona, a gente vai fazer tipo acessando por looper normal, sem ser com o dicionário. Ah, tá. Pra Aqui gente você está fazendo continue... um for. É isso? Não, eu tô perguntando se funciona da mesma forma o continue e o break no dicionário, ou tem alguma coisa diferente. Isso, pode ser. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, if valor igual a 53, aí break, por exemplo. Então, o que vai acontecer ele vai percorrer os valores do seu dicionário. Então, o valor vai estar assumindo primeiro 42, depois 53, depois 84. Aí, quando ele vier aqui e assumir o 53, ele vai primeiro imprimir, só que como ele vai ser igual, ele já vai dar break, então ele nem vai voltar aqui em cima. Aí ele não vai assumir o 84, certo? Então, é exatamente igual a lista. Nesse quesito de break, tá? Tá certo, obrigada. A diferença do que eu estou percorrendo em cada um, a única diferença desse for aqui para o for de baixo, ou para esse daqui, é que os que estão aqui em cima eu estou percorrendo por chave. Ou seja, o meu objeto iterável é a minha lista de chaves. E aqui embaixo, o meu objeto iterável é a minha lista de valores. Certo? E o padrão de percorrer dicionário, a gente geralmente percorre por chaves mesmo. Porque com chaves, a gente pode tanto acessar o valor da chave, quanto o do valor que está guardado na chave. Se a gente percorre por valores, a gente não tem a visibilidade de qual é a chave. Mas a gente sabe o que está guardado ali dentro. Tá bom? Essa que é a diferença. Então, você pode percorrer tanto por chave quanto por valores.
Ou você pode percorrer os dois iguais, que é essa questão aqui do chave e valor. E aí vocês lembram que a gente viu lá em cima aquele método itens. E aí o itens ele te retornava uma lista de tuplas. E aí em cada tupla, uma chave e um valor, certo? Você pode fazer a mesma coisa aqui dentro. Então você dá duas variáveis, chave e valor, e aí você dá esse itens, que é uma lista de tuplas. E aí aqui embaixo você pode usar diretamente chave para chave e valor para valor. E aí a saída fica assim, ó. Chave 1, né? E valor da chave 1, tá aqui. E aí para cada rodada ele assume uma chave e o valor correspondente. Tá claro isso, pessoal? Tá dando para entender? O assunto da semana vai cair na prova? Até aqui cai na prova. O que a gente vai ver na segunda parte da aula não cai, tá bom? Até aqui eram coisas que a gente já tinha aprendido de certa forma, o dicionário a gente só tá dando uma aprofundada. Aí na segunda metade da aula a gente vai ver bibliotecas, aí isso já não cai mais. Peraí. Eita, acho que não ficou completo não, vou mandar o resto, peraí. Bem, vai mandando aí, às vezes o chat do Google ele corta um pedaço, né? Sim, Pode sim. mandar também, Mariana, só deixa eu... Mandei o restinho aí, tio. A gente ia fazer junto isso aqui, mas já que o João fez, eu vou usar o dele. E aí a gente passa pra... Não, tá ótimo. E aí a gente usa o final da aula para fazer os projetos práticos. Ô, João, só vou precisar da sua ajuda para juntar um pedaço com o outro. É assim? Não, não. O segundo fora é fora do primeiro. Sim. É? Isso. Tá completo? Só ficou faltando um pedaço desse comentário aqui, né? Sim. Posso explicar o código? Pode, deixa eu ver se eu peguei tudo aqui. Eu acho que faltou só o print. Só coloca no final print filial 3, é isso. Pode falar. Primeiramente, eu defini os dicionários como filial 1, filial 2 e a filial 3 eu coloquei ela como um dicionário sem nada dentro dele, porque como a filial 3 seria a soma da quantidade na filial 1 e na filial 2, de cada elemento, eu decidi deixar vazio e depois ir adicionando os elementos. O primeiro for, ele é para a gente colocar na filial 3 cada elemento da filial 1. Aí eu já deixei escrito que se a chave tiver na filial 1 e a chave tiver na filial 2, ou seja, se tiver nos dois, que já vai servir no geral, eu crio uma chave no dicionário com o nome da chave, sendo igual a soma dos elementos da chave na filial 1 com a chave na filial 2. Depois eu coloquei um elif ali, que se a chave está na filial 1 e não está na filial 2... Eita, falta isso daí, que não foi. Mas, resumidamente, filial 3... Mandei aí no chat. Chave é igual a int filial 1 chave. Pode copiar e colar aí, por favor? Obrigado. Aí tá falando que para definir uma chave com o nome da chave que tá na filial 1, mas não na filial 2, e ela acaba entrando aí. Depois eu fiz para todas as chaves na filial 2. Eu coloquei o nome de chave 2 para ficar mais simples de entender. Aí tá o comando de que se a chave 2 tiver na filial 2, mas não tiver na filial 1, faz a mesma coisa do que aquele elif ali em cima, mas coloca o item na filial 2, o valor da filial 2. Eu não coloquei os dois dicionários em um for só, por causa que quando eu coloquei deu um erro. Eu fui pesquisar melhor sobre o erro e eu descobri que parece que no Python não tem como você colocar dois dicionários no mesmo for. Não sei se está certo,
Mas, pelo que eu entendi, é isso. Então, eu tive que separar em 2. Boa. Eu não sei te responder exatamente se pode ou não, mas talvez não possa mesmo, já que você achou isso aí por aí. Bom, vamos lá, então. Vou dar Enter aqui para ver. Então, o que você está fazendo aqui, somou a maçã, né? Ficou 8. Banana ficou 5 mesmo. Laranja e sutiã também ficou 5. Carambola e uva também. Aí o único que somou foi maçã. Beleza, então pelo que eu entendi, você está conferindo se os dois... Você está conferindo 3 casos, né? Se tem a chave nos dois dicionários, se tem a chave só no primeiro dicionário e se tem a chave no segundo dicionário. Isso. Boa. Legal. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Vocês entenderam? Professora, Oi. o meu código, quando eu fui fazer, eu primeiro quis juntar os dicionários, aí eu usei a função o update e depois eu fui fazer o for, né, com esse novo dicionário. Só que tá dando um erro dizendo um nome e eu não sei por que tá dando um erro. Eu posso mandar pra senhora ver? Pode mandar sim. Ó, a Mari mandou aqui também o código dela. Posso usar o seu código, Mari? Isso, Mariana Alice. Beleza. Aí, enquanto a Vang não manda aqui... Ah, ela mandou já. Peraí, então vamos ver o da Mari rapidinho. A gente vai ver o da Vang também. Então, aqui tem filial 1, filial 2. Ô, Mariana, você ainda tá sem microfone? Beleza. Então, filial 1 e filial 2. E aí você definiu uma soma, né? Aí você, para cada fruta dentro da filial 1, você soma... Ah, tá. Você está somando todas que estão dentro da filial 1 e filial 2. Boa. Então, você está somando o total de frutas, né? Aí vai somar 3, 5, 2 e depois 5, 4 e 1. Vai dar o total de frutas. Beleza. Então a Vang mandou aqui a parte do código dela que está dando problema. Vamos ver. Então tem a definição das filiais. Boa. E aí você está fazendo o total, né? Na 3. Então você está dando um update no 1 com o 2. Vamos ver se essa parte está funcionando. Essa parte está funcionando. Então aqui embaixo está para cada valor dentro dos valores desse Fista 3, né, que é a junção dos dois, você quer printar o valor. Aqui eu vou pedir para ele me dar o tipo da variável, que é esse Fista 3. Fista 3. O update ele já acontece dentro da própria variável, certo? Aqui eu estou dando um update no meu dicionário e aí quando eu imprimo ele já volta alterado. Não preciso atribuir ele a ele de novo. Então vamos tentar fazer desse jeito que talvez dê certo. Que o que você estava fazendo antes era fazendo o update e depois atribuindo isso a uma outra variável. Se a gente só dá o update, e a gente faz aqui desse jeito, ele ainda continua sendo um dicionário. Então, teoricamente aqui deveria funcionar também. Assim. Aí ele está imprimindo, tá vendo? Ele juntou e está imprimindo. Tenta fazer desse jeito, porque eu acho que quando você atribui o resultado do método a uma nova variável, é como se você estivesse fazendo assim, ó. Né? Esse método aqui, ele não te retorna nada, porque ele altera a sua variável in loco, né? Não é exatamente assim que chama, in place, que eles falam. In place é quando ele altera, ele faz alguma coisa na sua variável, só que ele não te retorna nada. Então, aqui o que você está falando você está alterando a sua variável e como isso aqui não vai te retornar nada, é como se você estivesse falando que isso aqui é um nada, entendeu? Então ele nem tem tipo, ele não tem nada ali dentro daquela variável. Bibliotecas. O que é uma biblioteca?
Dentro do Python, a gente sempre está trabalhando aqui com funções que são nativas. Então, por exemplo, print, input, as funções as estruturas, né, while, for, tudo isso é nativo do Python. Qualquer lugar que você instalar Python, você vai ter essas opções. Existem alguns pedaços de códigos, algumas funções que não são nativas, mas que a gente costuma usar para facilitar, porque são coisas que a gente usa muito frequentemente, e aí é bom que elas já estejam acessíveis para a gente. Então, essas funções que a gente precisa usar frequentemente dentro do código, elas geralmente estão guardadas dentro de bibliotecas. E o que são essas bibliotecas? São conjuntos mesmo de funções ou pedaços de código que a gente junta, faz um pacote e disponibiliza para o desenvolvimento de qualquer pessoa na internet. Certo? E aí, para usar essas bibliotecas, a gente precisa importar elas para dentro do nosso código, e aí a gente pode usar esses pedaços de código como funções mesmo, certo? Então, um exemplo aqui. Aqui eu estou usando o import math as m, aí eu já vou explicar por que isso funciona. E isso daqui é uma função que existe dentro da biblioteca math, certo? Então, existe lá uma biblioteca math, que tem funções de matemática, né? Geralmente as bibliotecas têm função do mesmo tipo. É uma biblioteca de matemática, e dentro dessa matemática a gente tem essa função sqrt. E aí, quando eu rodo isso aqui, é uma função que me dá a raiz quadrada do número que eu dou aqui em cima, certo? Então, eu não precisei criar uma função, não precisei criar uma estrutura para calcular a raiz quadrada. Eu só precisei importar uma biblioteca, e de dentro dessa biblioteca eu chamo a função raiz quadrada, certo? Dúvida? Alguém já usou a biblioteca em alguma outra atividade de programação? Você já usou a biblioteca, João? Quer falar um pouquinho sobre sua experiência? Quais bibliotecas você usou? Posso falar já? Pode falar. Em bibliotecas, assim, que eu já usei, acho que a de matemática, quando eu tentei criar uma calculadora que tivesse algumas funções mais diferentes. Uhum. E também acabei usando a de fazer escolhas aleatórias. Para fazer um mini projetinho que eu tinha de fazer um pedra, papel e tesoura. Boa. O Gustavo falou que já usou também, né? Beleza, então assim, essa que você usou, João, a Random, que eu acho que foi o que você falou, e a Math, não sei se foi essa Math, ou então a Matplotlib, né, que a gente chama, ou a NumPy também, pode ser algumas dessas. Todas essas são bibliotecas, cada biblioteca tem um tema específico. Então, essa daqui, por exemplo, biblioteca de matemática, tem algumas funções que a gente pode usar para fazer cálculos de matemática. Tem biblioteca de plotar gráfico, tem biblioteca de gerar número aleatório, tem biblioteca de trabalhar com horas, de trabalhar com imagem. Então, são coisas que já estão implementadas que a gente pode importar para dentro do nosso código, e aí elas facilitam quando a gente for implementar algum código novo, algum algoritmo novo. Tá bom? Então, ó, vamos entender como é que funciona. Como que faz para importar uma biblioteca? Quando você está trabalhando dentro do Colab, já existem algumas bibliotecas que estão pré-instaladas. Então, você só precisa chamar elas assim, ó, import o nome da biblioteca, certo? E aí, esse as é o nome que você vai dar para a biblioteca dentro do seu código. Então, aqui, eu poderia não colocar isso, daí eu colocaria só aqui, ou eu posso colocar um nome aqui na frente dela. Opa! Posso colocar SM, por exemplo. E aí, toda vez que eu quiser usar essa biblioteca, eu posso colocar só um M. Tá bom? E aí, como é que eu faço para usar essa biblioteca? M, que é o nome da biblioteca que eu dei aqui em cima. Se eu não tivesse colocado isso aqui, eu colocaria math, por exemplo. E aí, ponto. E eu chamo ela como se fosse um método, né? É um método, entre aspas, mas não é um método, da minha biblioteca, ou uma função que está dentro da minha biblioteca. Então, eu tenho que colocar math, ponto, o nome da função que eu quero usar. Então, por exemplo, 36. Aí ele dá raiz quadrada, tá bom? A gente não vai estudar muito essa biblioteca hoje, então eu só estou passando como exemplo mesmo, tá bom? Então, aqui... Oi? Como é que eu posso saber quais são as funções de uma biblioteca? Boa. Cada biblioteca tem uma documentação, tá? E aí eu coloquei aqui embaixo a documentação das bibliotecas que já estão pré-instaladas
no Colab para vocês, tá bom? Aí são as bibliotecas nativas. Aí, ó, quando você abre esse link, você vem para essa página aqui. Você clica naquele link lá que eu deixei no Colab para vocês, vem para esse link aqui. E aí ela fala das bibliotecas padrões do Python. Não é só a Math que tem. A gente tem outras. A gente tem, aqui embaixo ele vai falar vários tipos de biblioteca que vocês podem usar. Essa documentação aqui é quase que um manual de instruções de Python e das bibliotecas que estão no Python, tá? Então depois vocês podem dar uma olhada. É uma página bem extensa, mas aí quando você abre, então, por exemplo, aqui eu estou abrindo o link da biblioteca Random, que é uma que a gente vai ver hoje, gerando números pseudo-aleatórios, né? E aí ela fala cada uma das funções que tem aqui dentro. Então, por exemplo, randint, né? Que é uma função que a gente vai aprender hoje. Está dentro da biblioteca Random e eu chamo ela desse jeito, randint. E ela retorna um número aleatório n, que está entre A e B. E aí, esse aqui ele fala que é um apelido para uma outra função que já existia dentro da biblioteca, certo? Então, todas as bibliotecas que a gente for usar no curso, todas as bibliotecas em geral, quando vocês forem usar ela vai ter uma documentação. E aí, nessa documentação, ela vai ensinar a usar a biblioteca, tá? Então, ó, 2 jeitos de você importar a biblioteca para dentro do seu código. Você pode importar ela diretamente, então import math as alguma coisa, ou você pode importar alguma coisa de lá de dentro da sua biblioteca. Por exemplo, dentro da minha biblioteca math, eu tenho várias funções. Eu não quero usar todas, eu quero usar uma só. Ou quero usar algumas, né? Então, eu posso, por exemplo, colocar assim, from math, ou seja, dessa biblioteca aqui, importe esses módulos, né? Módulo raiz quadrada e módulo seno, por exemplo. E aí eu posso usar a minha função que eu importei sem precisar chamar a biblioteca antes. Então, quando eu for usar a minha função, eu não preciso colocar math aqui atrás, por exemplo. Math, ponto. Posso usar direto porque eu já importei ela diretamente. Certo? Alguma pergunta sobre isso, pessoal? Esse é um conceito novo, então podem perguntar bastante, que eu acho que é importante. É uma página bem extensa, quando você abre é maior ainda. Mas tem alguns resumos também na internet, fóruns que discutem essas coisas. E aí fica mais fácil de entender. Fala aí, João. Professora, como é que eu faço para publicar uma biblioteca? É uma boa pergunta. Eu nunca fiz isso. Porque existem as bibliotecas que são nativas, que são as que já estão pré-instaladas. E existem as bibliotecas que você pode criar. Você pode criar uma biblioteca local no seu computador, por exemplo. Um conjunto de funções. E aí, quando você for trabalhar com esse conjunto, você importa ele do seu computador, entendeu? E quando é uma biblioteca que alguma outra pessoa criou, você tem que instalar primeiro. Tipo, você baixa no seu computador, aí você instala, aí depois você importa para dentro do seu notebook. Mas eu nunca publiquei uma biblioteca assim, então eu não sei te dizer. Certo? Ok. Mas eu posso pesquisar e eu te trago na próxima aula. Então vamos lá, a gente vai ver 2 bibliotecas hoje, que é a Random e a Time, que são coisas que vocês já me perguntaram, só que aí, como a gente estava vendo outras coisas, não deu tempo de falar. Eu acho que alguns de vocês já devem ter usado a Random, porque no fim de alguma aula a gente falou sobre isso. Então, como é que a gente faz para importar a Random? A gente faz o import Random. Ela já é uma biblioteca que está pré-instalada, então a gente não precisa instalar nada, só importar mesmo e começar a usar. Essa biblioteca, ela é aquela que eu mostrei a documentação para vocês, que é essa daqui, certo? Então, aí tem a função dela e tem a descrição da função. Eu vou deixar também a documentação dela aqui, para vocês darem uma olhada, tá? Então, quais são as funções que a gente vai ver hoje? Existem muitas outras funções, só que eu estou trazendo só as mais usuais para a gente pegar o jeito, tá? Não necessariamente, a gente quase nunca usa todas as funções de uma biblioteca, tá? É só as que a gente precisa mesmo. O random, então, ele vai me gerar um float entre 0 e 1. Aí a gente chama ele desse jeitinho aqui. Então, random, que é o nome da biblioteca. Sets de número e conseguir plotar esses sets, tipo fazer um gráfico aleatório, por exemplo.
E aí aqui a gente tem o random int, que é um número aleatório dentro de um intervalo e ele te retorna um inteiro, e não um float. Então aqui eu estou dando um intervalo 10 e 30, e aí ele vai me retornar um número aleatório entre esses dois números aí. Certo? Cada vez que eu rodar, ele vai gerar um novo número aleatório. Pode falar, Cauã. Professora, a senhora deu um exemplo de bibliotecas que plotam gráficos de função. Mas como é que ele vai plotar esse gráfico? Ele vai indexar uma imagem? Como é que funciona? O próprio Python gera uma imagem. Ele te retorna uma imagem do gráfico. Eu não sei se vocês vão lembrar, eu vou tentar abrir aqui. Na aula 1, na aula 0, na verdade, quando a gente estava aprendendo como é que funciona o Colab, a gente fez isso. Vamos ver. Aqui, ó. Esse daqui é o notebook da aula 1, tá? Que tá abrindo, da aula 0, na verdade. Foi a primeira aula que a gente fez na matéria. Então, ele explicava o que era o Colab e aí ele mostrava a aplicação para ciência de dados, né? Então, aqui, ó, a gente estava importando algumas bibliotecas, inclusive o Matplot, que é uma biblioteca bem legal para quem trabalha com matemática. Aí ele está fazendo os códigos que imprimem esse gráfico, por exemplo. Está gerando números aleatórios aqui dentro de um lugar. Aqui, ó, ele está gerando números aleatórios, 100 números aleatórios, e aqui embaixo ele plota o gráfico, certo? Aí eu vou rodar aqui de novo para você ver o gráfico, vai mudar porque os números são aleatórios. E aí essa biblioteca Matplot, o Display também, são bibliotecas que te ajudam a gerar imagens de gráfico. Então aqui, ó, eu vou rodar de novo, ele vai mudar. Aí já mudou a imagem do gráfico, tá vendo? É isso. É um exemplo de biblioteca também. Mas existe biblioteca para quase tudo, na verdade. Então, aqui, ele gera um número aleatório inteiro, entre 10 e 30, né? Que é o que a gente estava vendo. É o randint. Isso aqui, algum de vocês me perguntou, umas 2 aulas atrás, como é que fazia. Eu falei bem superficialmente, mas aí se precisar é desse jeito, tá? E aí tem o shuffle, o que ele faz é embaralhar uma lista. Aí esse aqui... Deixa eu colocar a lista aqui em cima. Então aqui, ó, eu tô criando uma lista de cores, certo? Amarelo, vermelho, azul, verde, roxo, branco, preto, marrom e cinza. Aí o Random Shuffle, ele vai embaralhar essa lista para mim. Então ele vai pegar a lista, vai criar uma ordem aleatória ali e vai colocar de volta na lista. Então, ó. Aí ele embaralhou tudo, tá vendo? Já tá numa ordem totalmente diferente. Aí se eu rodar de novo, ele embaralha de novo, outra ordem diferente. Certo? Isso aqui é para embaralhar listas. E aí aqui tem o choice. O choice, ele escolhe um item dentro da sua lista. Então, dentro da sua sequência, na verdade, né? Ou lista, ou tuple, ou string. Então, random choice. Aqui eu estou dando a lista cores, ele vai escolher um item aqui dentro, aleatoriamente, e vai me devolver o item. Se eu rodar de novo, ele dá outro item. Certo? Aí pode ser tuple ou pode ser string. Então, por exemplo, se eu desse uma string aqui dentro para ele, ele vai me devolver o item de uma string, né? Então, por exemplo, meu nome. Ele me devolve alguma letra aleatória. Cada vez ele sorteia uma. Certo? Professora, tem como definir a quantidade de coisas que ele vai escolher? Tipo, 2 letras? Tem. Aí, deixa eu só completar aqui para não ficar faltando. Aí é esse aqui de baixo, ó. E aí é sample. Sample, em inglês, é amostra, né? Então, aqui ele vai te retornar uma lista de amostras ali dentro, de K elementos. Então, você dá quanto que você quer que ele te retorne, e aí ele te retorna exatamente a quantidade que você pediu. E aí aqui eu quero que ele me retorne 2 cores da lista cores, por exemplo. Aí ele sorteia 2 ali dentro e me retorna. Certo? Beleza. Aí, dentro dessa biblioteca tem muito mais funções. Eu trouxe aqui só as que eu acho que vão ser mais úteis agora, mas como eu falei, vocês podem ler a documentação. Vocês podem pesquisar mesmo sobre bibliotecas, tipo, coloca no como gerar um número aleatório com random, e aí tem vários tipos de números aleatórios que você pode gerar. Você pode gerar um set de números, tipo, 1000 números de uma vez, sabe, aleatórios.
Tem várias coisas que dá para vocês fazerem, mas eu trouxe essas aqui, primeiro porque a gente não vai aprofundar tanto nessas bibliotecas, né, durante o curso, e porque eu acho que vai ser legal a gente fazer projetos já usando elas. Aí tem a LibTime, que é uma biblioteca que trabalha com tempo. Ela tem algumas coisas. Então, por exemplo, ela tem essa função local time. Então, ela retorna o seu tempo atual, na verdade, nem é em segundos, no formato da biblioteca. Então, vocês vão ver como é que é o formato da biblioteca aqui. Então, ele te retorna. Agora, ele me dá o meu local time de agora, né? Então, por exemplo, o TM year é o meu ano. TM month é o meu mês, né? Que a gente tem abril é 4. O dia, a hora, o minuto, o segundo. Aí dia, não sei o que é isso aqui. Parece que é dia da semana, né? Então, como hoje é terça, ele provavelmente começa a contar do 0 na segunda. Esse aqui eu não sei. Esse aqui é o dia do ano, certo? Então, esse formato aqui é o formato da biblioteca. Ele é um pouco inútil para a gente, porque a gente não consegue ler direito, né? Mas aí a biblioteca tem o ASC Time, que ela formata no nosso time padrão, certo? No nosso tempo padrão. Então, se eu rodar isso aqui com a variável agora, que foi a variável que eu defini aqui em cima, né? Para o tempo de agora, ele vai formatar melhor. Então, ele aparece aqui, ó, em inglês, né? Terça-feira, abril, dia 30. E aí ele dá o horário e o ano, certo? E aí esse horário aqui, ele tá, na verdade, num horário que não é nosso, né? Boa. Então aqui ele dá uma formatada para um padrão que a gente consiga ler melhor, tá? Isso aqui também é uma que a gente vai usar talvez, mas é que só para mostrar para vocês. O que a gente vai usar mesmo é um que vocês já me perguntaram, que é o time sleep, né? Que é aquele tempo de processamento que a gente quer dar entre uma mensagem e outra. Então aqui eu estou printando oi, aguarde um pouquinho, aí eu estou dando um time sleep de 30. Esse 30 aqui é a quantidade de segundos que eu quero que ele pare. E aí depois que ele esperar 30 segundos, ele vai printar esse de baixo. Então, ó, ele imprimiu, e aí ele está esperando esse time sleep aqui. E aí depois que passar 30 segundos, ele vai imprimir o de baixo. E aí aqui embaixo, ó, vocês estão vendo isso aqui? É o tempo de execução da minha célula. Quando ele chegar em 30, aí ele passa para a próxima linha. Bem aqui no fim da tela. Então ele demorou 30 segundos para ser executado. Quando ele passou os 30 segundos aqui, ele já printou de baixo. Certo? Max, eu acho que ele considera o W-Day é o Weekday, né? Esse aqui. Eu acho que ele considera a semana começando no 0 na segunda. Tá bom? Que é um formato mais comum, provavelmente nos Estados Unidos, tá? Beleza, pessoal. Então, esses eram as bibliotecas. É só para vocês... hoje, né, essas coisas não vão cair na prova, não é do primeiro trimestre. Essas duas bibliotecas são bibliotecas auxiliares bem legais, principalmente essa Random aqui. Mas elas servem mais para auxiliar a gente a fortalecer os conceitos anteriores, tá bom? E aí, aqui tem alguns projetos que eu acho que são legais de fazer, que vocês podem usar essa biblioteca Random, principalmente, tá? Então, de agora até o final, acho que é legal a gente se preparar para fazer esses projetos. E aí eu queria fazer pelo menos o primeiro com vocês, para dar algumas dicas sobre como vocês podem organizar melhor os códigos, tá? Vocês têm alguma dúvida do que passou, antes da gente começar os projetos? Então vamos lá, ó. Esses projetos práticos, eu vou dar umas dicas para vocês de como vocês podem criar os projetos, inclusive para ser útil na prova e quando vocês estiverem criando qualquer projeto, tá bom? Então aqui, ó, simulador de dados. Escreva um algoritmo que simule o lançamento de dados em um jogo de RPG. Ele deve perguntar ao usuário a quantidade de dados a serem jogados e o número de lados. E em seguida ele deve apresentar o resultado do lançamento, certo? Projeto próprio de aluno, João. Semestre passado a gente tinha um projeto de pesquisa, que vocês desenvolviam um projeto que não tinha nada a ver com a matéria especificamente, era por fora, mas vocês desenvolviam em grupos, né? E era geralmente de programação. Eu não sei como é que tá para rolar isso esse ano, tá? É uma matéria também, mas é uma matéria um pouco diferente, porque não tem aula, é só desenvolvimento de projeto.
Então, vamos lá. Ó. Então, antes de começar qualquer projeto, uma coisa boa de você fazer é você pensar o que você quer que seja a entrada do seu código e o que você quer que seja a saída. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu vou ter duas entradas, né? Que vai ser a quantidade de dados. Então, eu posso colocar assim, uma quantidade de dados. E o número de lados, né? Sei lá. E aí aqui eu vou querer que essas duas variáveis estejam relacionadas. Então, eu vou querer que tenha, por exemplo, 3 dados D10, que são dados de 10 lados, por exemplo. 2 dados D6, dados de 6 lados. E aí pensar também o que você quer que saia no final do seu código. Que eu quero que saia uma variável soma, e essa soma vai contar cada dado, qual que foi o resultado dele, vai somar cada dado no final. Certo? E aí, como que eu posso fazer antes de criar o meu código? Você pode desenhar um pseudocódigo, que é um código que não está, de fato, escrito no jeito das funções do Python, mas ele te fala como estruturar o seu código, né? Então, nesse caso aqui, primeiro, eu vou declarar as variáveis, né? E aí depois eu posso pensar se o melhor jeito é uma variável simples, um int, uma lista, um dicionário, enfim. E aí depois, aqui embaixo é o desenvolvimento do meu código. E aqui no final, o print final. E aí, como é que eu vou fazer aqui dentro para criar esse lançamento de dados, né? Então, eu não sei quantos dados o usuário vai querer que eu jogue, e não sei quantos lados cada dado vai ter. Mas eu sei que aqui dentro vai ter um laço de repetição. Então, ou vai ser while, ou vai ser for, né? Então, eu vou colocar aqui laço de repetição. E aí, aqui, indentado nisso, vou colocar assim. E aqui dentro do meu laço, eu vou ter, para cada dado, eu vou pegar minha variável soma e vou somar o lançamento do dado, né? Faz sentido? Eu não estou criando código ainda, eu estou só fazendo um pseudocódigo. Vou até deixar entre aspas duplas aqui. Para me ajudar a entender o que eu tenho que fazer no meu código. Certo? Então, eu vou ter um laço de repetição. E aí, para cada vez que eu passar nesse laço de repetição, ele vai iterar em cima do dado. Então, para cada dado, né? Vou pegar a soma e vou somar o lançamento do dado. Como eu não sei qual que é o tipo de... como eu não sei qual que é o resultado do dado, né? Isso é um número aleatório, eu vou ter que usar aquela biblioteca aleatória que a gente viu antes, certo? Então, eu vou fazer um lançamento de dados. Vou precisar gerar número aleatório. E aí, o número aleatório ele vai estar entre 1 e o tamanho de lados, por exemplo. E esse aqui vai ser meu lançamento. Faz sentido? E aí, no final, eu só printo soma. Aí, desse jeito aqui, o meu código não está pronto. Ele nem está perto de estar pronto, né? Porque eu ainda tenho que codar ele inteiro. Só que eu sei o que eu tenho que fazer. Então, por exemplo, eu sei que eu vou ter que ter variáveis que tem a quantidade de dados e os lados do meu dado. Aí depois eu posso pensar se isso é uma lista, uma tupla, um dicionário ou algum outro tipo de dado. Eu sei que dentro do meu código eu vou ter que ter um laço de repetição que vai iterar para cada dado. E para cada dado eu vou lançar e depois eu vou somar dentro da minha variável soma. E no final eu só preciso imprimir a soma. Certo? E aí, em cima disso, eu já quebrei o meu código em algumas partes, eu posso prestar atenção agora e codar cada uma dessas partes. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida sobre o que eu estou fazendo aqui? Tá fazendo sentido? Acho que o Pietro sempre separa certinho a declaração das variáveis também, acho que é um ótimo hábito para ter.
Então, você declara as variáveis primeiro, aí depois, dentro do seu código aqui, você vai fazendo comentários, né, do que seu código faz, e no final você também print certinho. Isso aqui vai facilitar muito para vocês na hora de codar, de lembrar o que tem que estar em cada lugar. E conforme vocês forem criando seus códigos, vocês vão apagando isso aqui e vão deixando só o código, tá bom? Então, faz o seguinte, vamos fazer esse exercício aqui. Os outros 2 exercícios, eu vou deixar o primeiro aqui e o último, acho que precisa de um pouquinho mais. Mas vou deixar esses 2 exercícios aqui na tela, tá bom? Aí, conforme vocês forem fazendo, a gente vai passando. Se alguém tiver dúvida durante a feitura do exercício, durante a resolução do exercício, vai falando, tá bom? E a gente vai comentando. Fala, Cauã. Professora, eu tinha 2 perguntas. A primeira é sobre o segundo item. Tem algum máximo que o computador pode escolher? Como assim? Tipo, ele pode escolher qualquer número ou ele tem um limite? Sei lá, vai escolher um número de 1 a 10, vai escolher um número de 1 a 20. Ou é qualquer número? Pode ser qualquer número, mas quando você usa o rendint, é assim, você primeiro chama random, né? Que é o nome da biblioteca, random.rendint. E aí aqui dentro você dá 2 números, o número que começa e o final. Então, por exemplo, de 1 a 6. Nesse caso, eu estou gerando um número de 1 a 6, e aí isso pode ser considerado um lançamento de um dado, por exemplo, porque é um número aleatório. Entendi. Obrigado. A segunda pergunta era sobre a prova da senhora. Ela vai ser só teoria ou vão ter questões que a gente vai ter que programar também? Porque eu não sei como é que vai funcionar a programação. Vai ser, eu acho que inclusive vai ser só programação, não vai ter prova teórica não. Graças a Deus. Graças a Deus, muito obrigado. Matheus, eu não sei dizer exatamente ainda quanto tempo vai demorar para corrigir, tá bom? Mas o que eu pretendo fazer é, na próxima aula, depois da prova, a gente fazer a prova junto. Tá bom? Aí já dá para tirar dúvidas, para, enfim, explicar uma resolução possível. Aí, pessoal, uma coisa que eu esqueci de falar aqui também, ele deve perguntar ao usuário a quantidade de dados, né? Então, aqui, eu acho que a gente precisa de um pedaço de código para perguntar ao usuário também. Então, esse código aqui, código para lançar dados. E aqui a gente precisa ter um pedaço, código para receber dados do usuário. Mas só de eu declarar as variáveis eu já não estaria declarando a quantidade de dados, porque eu vou precisar botar a função input, eu não precisaria fazer essa parte, não? Pode ser também. Aqui você vai ter um input, né? Aqui você vai ter um input. Parte. Só na hora de declarar as variáveis eu já estaria dando o input. Sim. Você pode fazer a declaração aqui em cima, mas se você quiser, por exemplo, guardar esses dados no dicionário, você pode criar um dicionário vazio. Por exemplo, quantidade de dados, e aí para cada dado você vai ter, sei lá, dado 1, tantos lados, sabe? Dado 2, tantos lados. Pode ser também. Ou você pode criar uma lista vazia. Depende do jeito que você for estruturar seu código. Aí você cria variáveis vazias e depois você usa o input para ir preenchendo conforme o usuário vai te falando o que ele quer. Vamos lá, então. Vamos fazer pegar o código aqui do Pedro, que é o código dos dados, tá? Pedro, posso usar o seu código? Você tá com o microfone aí para explicar? Max, assim, vocês deveriam ter mais tempo, né, para fazer essas questões, mas como a aula já está acabando, eu queria só mostrar como é que fica algum exemplo, tá bom? Então tá, não é um pouquinho mesmo para fazer. Vou usar o código do Pedro aqui, tá? Vamos lá, então.
Aí ele está separando as bibliotecas das variáveis, isso é legal. Então, tipo, sempre lembrar de importar a biblioteca que você vai usar. Aí ele está iniciando aqui a quantidade de dados, quantos dados você irá jogar, o usuário dá o número, né? E quantidade de lados também, então quantos lados tem o dado. Bom, simula o lançamento do dado. Então, para cada i no range, aí lembrando que o range é aquela função que gera um intervalo de 1 até a quantidade de dados mais 1. Porque aí mais 1 porque ele vai parar na quantidade de dados, né? Sempre para 1 antes do que você dá ali. Aí ele faz a soma, e aí ele pega um número aleatório no range int, né? De 1 até a quantidade de lados. Beleza. Então aqui ele vai gerar, por exemplo, se o deck ele tem 6 lados, ele vai gerar um número aleatório entre 1 e 6. E ele vai somar aqui. E aí ele printa o resultado da soma. Legal. Então, por exemplo, eu quero jogar 5 dados de 6 lados. Aí ele jogou os 5 dados e ele me somou 17 no final. Certo? É como se eu estivesse fazendo 6 lançamentos de... Quer dizer, 5 lançamentos de dados de 6 lados. Certo? Então aqui, ó, outra coisa que dá para ser feita nesse código. Na hora de pegar os dados, eu poderia, por exemplo, querer jogar um dado de 6 lados e um dado de 10 lados, por exemplo. Então, poderia guardar aqui quantos dados você quer jogar. Aí ele vai me dar um número 6, por exemplo. Vamos fazer aqui embaixo uma outra opção. Então, primeira parte, né? Bibliotecas, vou fazer igual. Eu tirei aquele rascunho, né? Podia ter rascunho aqui ainda para fazer. Bibliotecas, import random. Certo? Aí outra coisa importante, ó. Aqui eu já tinha importado o random no código do Pedro. Esse import, ele vale para o meu notebook inteiro. Então, se eu quisesse não colocar isso aqui embaixo, eu não precisava, tá? Não preciso ficar importando a biblioteca em toda a célula. Se você importou uma vez, ele já vale para o código inteiro. Então, import random. Depois eu vou criar as variáveis. Essas variáveis aqui eu vou criar daqui a pouco, tá? Só pra gente pensar um negócio aqui. Então, lançamentos. Eu quero criar um lançamento que eu possa fazer dados diferentes. Então, eu quero lançar primeiro um dado de 6, depois um dado de 10, por exemplo. Então, eu vou fazer o seguinte. Para cada dado, dentro de... vou usar o range também, de 1 a quantidade de dados. Mais 1, né? Porque o range não pega o último. Aí eu vou lançar esse dado. E esse dado, cada um deles vai ter um número, né? Vai ter um número de lados. Então eu vou criar aqui em cima 2 variáveis. Uma que é a quantidade de dados, que o usuário vai me falar qual que é. Então eu vou fazer assim, ó, input. E aí eu espero que o usuário me dê um int. Eu não vou considerar tratamento de erro aqui por enquanto. Vou só transformar isso num int. E aí eu vou fazer um lançamento. E aí eu quero que esse lançamento, ele considere o número de lados que o meu dado tem. Então eu preciso que para cada dado, o usuário me fale quantos lados ele quer que tenha. Então ele vai falar, por exemplo, quero 3 dados. Então eu vou perguntar para ele 3 vezes. Qual é o tamanho, quantos lados tem o primeiro dado? Quantos lados tem o segundo dado? Quantos lados tem o terceiro dado? E para isso eu preciso de um while, né? Então, aqui eu vou fazer um pedaço de código que vai ser o quê? Pegando o número de lados dos dados, por exemplo. Então, while os dados, dados for menor do que menor ou igual à quantidade de dados. Eu não quero dar esse mesmo nome para não ficar confuso. Vou colocar um i aqui, tá? Essa i, ela vai de 1 até
a quantidade de dados, né? Eu estou usando primeiro o i, primeiro. Eu estou usando o primeiro dado, aí depois eu vou o segundo, depois o terceiro e assim por diante. Então, na primeira rodada, eu vou printar uma coisa para o usuário e pedir para ele me falar o número de lados que vai ter o primeiro dado. Então, eu vou querer dar um input para o usuário. Digite o número de lados do dado. Então, por exemplo, eu posso colocar um título, né? Dado número i. Dado número i. Digite o número de lados do dado. Aí ele vai continuar fazendo isso até que eu termine o while. Mas eu tenho que guardar esse número de lados em alguma variável, certo? Então eu vou criar aqui em cima uma lista que vai ser o número de lados que eu quero nos meus dados. Vai ser uma lista vazia por enquanto. E aí aqui embaixo eu vou dar um append nela. Então aqui vai ser lados, vai ser igual a isso. E eu vou fazer assim, ó. Lista underline lados ponto append. E ela vai receber o número de lados. Vamos ver se isso aqui vai dar certo por enquanto. Então, eu vou querer 3 dados. Dado 1, digite o número de lados, 6. Aí, opa, eu não atualizei a variável. Sempre caiu nessa. Então, 3 dados, digite o número de lados, 6. Aí, dado número 2, digite o número de lados, 10. Aí o próximo, 5, por exemplo. Beleza. Então ele está guardando os números de lados dos meus dados, certo? Tá fazendo sentido, pessoal? Tem alguma pergunta até aqui? Beleza. Então agora eu já tenho uma lista com o número de lados dos meus dados, né? O usuário pode falar quantos dados ele quer e ele pode falar quantos lados cada dado vai ter. E ele está guardando aqui. Aí eu vou querer que... Eu não vou querer imprimir, né? Eu vou querer que ele faça lançamentos para cada dado, certo? Então, aqui é aquele for que a gente tinha montado. Para cada dado, dentro do meu range, de 1 até a quantidade de dados, eu quero que ele faça um lançamento aleatório com o número de lados. Então, eu vou fazer um rangeInt, né? Random.rangeInt de 1 até o primeiro item da minha lista, certo? Da minha lista aqui, ó, lista de lados. Então, até lista underline lados, item dado, certo? Primeiro dado. E aí esse rangeInt eu vou somar na minha variável soma. Então o que vai acontecer? Para cada dado que eu tiver, de 1 até a quantidade de dados, eu vou entrar nesse loop e vou gerar um número aleatório. Esse número aleatório vai estar de 1 até o número de lados que esse dado tem. E aí eu vou colocar na variável soma. Certo? E aí depois printa. Ah, não vai dar certo isso, porque aqui no input é um número, então a gente tem que colocar como int. Vou colocar só 2 dados para a gente testar rápido. Dado 1 com 6 lados e dado 2 com 10 lados. Deu um erro. Tá, aqui
é do 0 até a quantidade de dados, porque a lista começa em 0. Então aqui o erro que está dando é que ele estava indo de 1 a 3, quando na verdade a minha lista tem as posições 0, 1 e 2 só, né? Isso aqui deu errado, tá, pessoal? Não era para ter dado 35 aqui embaixo, não. Porque se eu estou lançando um dado de 10 e um dado de 6, o máximo é 16, certo? Então, vamos ver o que dá pra gente fazer. Isso daqui, ele vai acessar o item, né? Alguém sabe o que pode estar dando de erro? Professora, a soma pode ser dentro do while? Aqui? Fazer a escolha aleatória dentro desse while. Pode também. Boa. Pode ser. Então aqui seria... Eu pego os lados, né? E aí, em vez de colocar numa lista, eu já somo, já faço soma direto. Então aqui seria... colocar um comentário. Aí soma seria... esse rendinte, só que daí, no caso, eu só preciso colocar o lado daqui, né? Pode ser isso também. E aí, só atualiza a variável. Vamos ver se dá certo. Dois, primeiro com 6, o segundo com 10. Não sei o que está acontecendo. Eu acho que nesse rendinte aqui tá esquisito. Professora, talvez seja porque a variável já tá salva, não? Deve ser por isso mesmo. Boa. Vamos iniciar a variável soma em 0. Aí, Pedro, era exatamente isso. Valeu, Pedro. Boa. Aí os outros dois códigos, gente. Esse é de adivinhar o número, eu vi que alguns de vocês já fizeram. Tá faltando uma letra, inclusive. A ideia é que a gente consiga, perguntar para o computador se o número que a gente está chutando está perto ou não do número que ele escolheu. Então, o que a gente tem que fazer no início do código? Gerar um número aleatório. O computador vai guardar esse número aleatório e a gente não vai saber qual que é. A gente vai chutando e ele vai dizendo se o nosso chute está perto ou longe, se está maior ou menor. E aí, a partir disso, a gente consegue acertar o número, certo? Esse eu vi que alguns de vocês já fizeram. E esse daqui é um gerador de senha. Para esse gerador de senha aqui, a gente teria que ter uma string com todos os caracteres possíveis de serem gerados, certo? E aí a gente pega dentro dessa string com o choice. Não sei se vocês vão lembrar que a gente viu logo antes aquele método random choice, que ele escolhe uma letra dentro de uma string. E aí a gente vai perguntar para o usuário quantas letras a senha dele tem que ter e quantas senhas ele quer que a gente gere. Então, eu quero que ele gere 5 senhas com 10 caracteres, por exemplo. E aí ele sorteia dentro dessa string com todas as possibilidades possíveis de caractere
e monta uma senha aleatória. Tipo aqueles geradores de senhas do Google, enfim, desses geradores que tem na internet. Para isso, tem como você importar uma biblioteca que te dê todos os caracteres, ou você mesmo pode construir uma string gigante com vários caracteres. Ou você pode copiar da internet também alguma string com todos os caracteres. Tá bom? Esse daqui era um dos exercícios que eu queria propor. Eu acho que esse daqui é o mais legal. E aí tem como você ir fazendo, complexificando, né? Então, por exemplo, aqui, a gente está tentando sempre lançamentos com os mesmos lados, o mesmo número de lados, né? Agora a gente fez ele com números de lados variáveis, por exemplo. A gente poderia colocar, por exemplo, algum joguinho que você lança os dados, e se o resultado for maior que 10, por exemplo, aí você ganha, ou você perde, enfim, você pode ir complexificando isso. Aqui embaixo, o próximo passo seria fazer o computador adivinhar o número que você está pensando. Você pensa no número, e aí o computador vai fazendo chutes e você vai dizendo para ele se está mais alto ou mais baixo. E aí, como é que você faz para você não roubar o computador, né? Então, tipo, eu quero que o computador saiba quando eu estou roubando. Então, se eu falo para ele, ele chutou 16, e eu falo que é mais baixo, e aí ele chuta 18, e eu falo que é mais alto, então é porque eu estou roubando ele, né? Não existe um número que seja mais alto que 18 e mais baixo que 16. Por exemplo, tá? E aí, esses são alguns projetinhos que vocês precisam usar várias estruturas, né? Então, aqui em cima a gente usou o while, mas a gente está tentando fazer com for também. Tem essas funções. E acho que é isso, para vocês treinarem essa semana. Então, façam esses aqui também. Eu vou mostrar a lista nova agora, tá? Alguém tem alguma pergunta? Bora lá, pessoal. A prova vai ser de 2 horas, tá? Só lembrando. Professora, mas ela vai ser feita online ou nos computadores lá da UFAL? Para vocês que são de Maceió, é no computador da UFAL. Lá no laboratório da UFAL. Ah, beleza. Beleza, então tentem fazer esses aqui também essa semana, acho que é legal. A atividade da semana vai ser sobre sequência, lista e strings, tá? Então, são exercícios um pouco mais complexos, porque são assuntos que a gente já viu. Então, primeiro, qual é a semelhança e a diferença, né? Um exercício teórico entre lista, string e tupla. Exercício 2, montando listas de tipo. Então, em resumo, você vai ficar recebendo itens do usuário. O usuário vai sempre digitar uma palavra ou um número. Aí o seu código tem que analisar aquela entrada, saber se é uma palavra ou um número. Se for uma palavra, ele adiciona numa lista de palavras. Se for um número, ele adiciona numa lista de números. Certo? E aí, no final, ele vai imprimir a lista de palavras ou a lista de números. Então, por exemplo, o usuário, você coloca, né? Digite uma palavra, o usuário digita 23. Aí depois NES, banana, 4.64654, 2024 e sair. Quando ele digitar sair, ele para de perguntar o número de palavras. Ele para de perguntar palavras novas e números novos. E aí ele vai colocar as palavras digitadas numa lista e os números digitados numa outra lista e organizar em ordem alfabética e crescente. Tá bom? Esse exercício, só coisas que a gente já viu na aula passada. Exercício 3, palavras únicas. Então, é para criar um algoritmo que recebe um textinho do usuário. Pode ser um trava-línguas, pode ser uma frase, ou um textinho mesmo com ponto, vírgula, enfim. Em seguida, ele deve retornar ao usuário o número total de palavras no texto. Então, conta quantas palavras tem. O número de palavras únicas, ou seja, se por exemplo, a gente usar aquela frase do tempo, tempo perguntou para o tempo, quanto tempo o tempo tem. O tempo é uma palavra que se repete muitas vezes. Eu quero saber quantas palavras únicas tem. Então, o tempo só vai contar uma vez, certo? E a frequência eu quero que vocês me falem quantas vezes cada palavra se repete. Tá bom? Exercício 4 é a fila de atendimento. Esse aqui é um pouquinho mais complexo. Mas também dá para fazer super com as coisas que você já conhece. Isso aqui é um bom treino. Esse exercício aqui é um ótimo treino para a prova, tá? Porque ele tem a carinha de um exercício de prova.
Então, por exemplo, vocês vão imprimir para o usuário o seguinte menu. E vocês vão pedir para ele digitar uma opção. Então, vocês estão simulando aqui um restaurante. Então, o que você pode fazer no restaurante? Você pode cadastrar um pedido, atender o próximo da fila, imprimir a fila ou encerrar o atendimento. O usuário vai te dar um número, certo? Já te ouço, tá, Pedro? O usuário vai te dar um número. Se o usuário digitar a opção 1, você vai fazer o cadastro do pedido. Ou seja, vai adicionar o pedido dentro de uma lista. Se o usuário... Então, por exemplo, aqui, o nome da cliente é Ana Silva e ela pediu o macarrão ao molho vermelho. Se o usuário pedir a opção 2, aí você vai apresentar o pedido mais antigo. Então, se você está construindo uma lista, o pedido mais antigo é o de índice menor, certo? Aí você imprime qual que é o pedido que vai ser atendido em sequência, que é o da Ana Silva, que pediu o macarrão com molho vermelho. Se o usuário digitar a opção 3 era imprimir a fila. Então, você só precisa imprimir a fila de pedidos. Então, a Ana pediu macarrão, a Bia pediu assado de legumes, por exemplo. E se o usuário digitar a opção 4, você imprime quantos pedidos ficaram sem atendimento. Então, você já encerrou o atendimento, e aí você precisa imprimir de novo a lista com quais ficaram sem atendimento, certo? Você tem alguma dúvida sobre isso? E aí, gente, semana que vem é uma semana sem conteúdo novo, tá bom? Acho que hoje também não teve nada novo que vai cair na prova. As bibliotecas que a gente viu hoje não vão cair na prova, tá bom? Professora, mas dependendo das questões da prova, se alguma das bibliotecas for úteis para fazer ela, pode usar ou não? Pode. Eu conheço uma biblioteca que faz a questão inteira sozinha, aí não pode. Mas conheço uma biblioteca que, sei lá, deixa mais bonitinho a saída, ou, sei lá, eu quero usar o random para gerar um número aleatório, pode também. Mas provavelmente não vai precisar, tá? Vai ser coisa que vai dar para fazer com if, else, elif, while, for e as coisas que a gente já conhece. Eu acho que todos esses exercícios aqui, a gente não precisa de número aleatório em nenhuma biblioteca especial, tá bom? Esse daqui com certeza não. Nenhum deles vai precisar. Mas é isso, pessoal. Lembrem quando vocês forem fazer os exercícios dessa lista, de fazer o método do pseudocódigo, que eu acho que é um método que ajuda bastante. Vai resolvendo o problema por etapa. Então, eu quero fazer um modelo mais simples do problema primeiro, aí depois vai adicionando complexidade nele. E lembra de deixar tudo comentadinho, para já ir treinando o comentário, porque comentário vai valer ponto na prova também. Então, isso é questão de costume. Às vezes você está programando lá, e aí falta 10 minutos, não dá tempo de comentar tudo, sabe? Então, já vai fazendo já com o pseudocódigo, já deixando os comentários, e aí conforme for construindo o código, já fica comentado. Ô, professora, mas quem for fazer online, compartilha a tela também? Não. Sobre isso. Sobre questão de... Eu acho que não, tá? Sobre questão de como fazer a prova, tá? Vocês podem consultar as anotações de vocês, os notebooks antigos de vocês, caderno, tudo. Na minha matéria, pelo menos, não sei nas outras. Só que não é para usar ChatGPT, tá bom? ChatGPT você usa em casa para estudar, para, sei lá, achar bug no seu código, essas coisas, tudo bem. Mas não é para ficar usando o ChatGPT na prova, porque isso zera a prova, tá bom? E fica muito claro quando usa o ChatGPT. E a gente vai ter detector de plágio. Então, se usar, a gente vai saber, e aí vai para zero. Mesmo que eu usei um pedaço só, mas vai para zero, tá bom? Ô, professor, No caso, a prova, de certa forma, é com o consulta. pessoal do presencial também vai poder consultar os notebooks antigos? Pode usar seus notebooks antigos. Pode olhar as suas anotações, pode... É isso, gente. A prova não é para saber se vocês lembram como escreve a função, sabe? Para vocês treinando mesmo a lógica de programação. Mas pode usar notebooks antigos, pode usar... Enfim, pode usar o que vocês tiverem aí, exceto a inteligência artificial que vai resolver a questão para vocês, tá bom? Pode levar a apostila na prova para ver algumas definições, caso você não lembre?
Pode, mas não vai ter exercício teórico na prova não, tá? Vai ser para codar uma coisa mesmo.